Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou escritor e crítico de cinema e eu fui convidado pela TVE da Bahia para conversar com o sociólogo e dirigente do Movimento Sem Teto, Guilherme Boulos. Boulos, primeiro, obrigado por aceitar o convite. Vocês acabaram de sair agora de 21 dias de ocupação na Paulista, obtiveram uma vitória importante com a retomada dos contratos da faixa 1 do Minha Casa Minha Vida. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa vitória no momento em que a esquerda tem sido tão sufocada. Bom, primeiramente, obrigado à TVE pelo convite, obrigado a você, Pablo, pela oportunidade de te conhecer nessa circunstância. Nós ficamos 22 dias acampados na Avenida Paulista. Centenas de trabalhadores sem teto na avenida, talvez a mais famosa, pelo menos mais famoso centro financeiro do Brasil. E desde o início desse governo ilegítimo, não havia uma única contratação do programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1, que é aquela que atende as famílias de menor renda, quem ganha até R$ 1.800, que é mais de 80% do déficit habitacional brasileiro. Então, essa parte mais necessitada do Minha Casa Minha Vida, de programa social exatamente, que é quem não tem condição de ir pegar um crédito imobiliário num banco, estava completamente desguarnecido, ainda está. E a mobilização ocorreu por isso. Após 22 dias, nós fomos recebidos e o governo anunciou a retomada dessas contratações da faixa 1 no entidades. Já estava previsto no orçamento desse ano, mas também estava no do ano passado e não executaram. Então a mobilização foi importante para poder garantir, assegurar que a faixa 1 será retomada. Agora é sintomático, né, que eles peguem justamente a faixa 1, quer dizer, o pessoal com menos renda, porque quando você pega os outros, que você falou que é responsável por mais de 80%, quando você pega as outras faixas e o programa continua, de certa maneira, ele deixa de ter um caráter social e passa a ser quase que crédito imobiliário. Quando você soma isso aos incêndios que vêm acontecendo em áreas, coincidentemente, que estão passando por uma valorização e tal, como é que você lê essas coincidências, essas estratégias? Olha, historicamente, Pablo, a política habitacional no Brasil foi pensada como crédito imobiliário para a classe média. O outro programa que você teve antes do Minha Casa Minha Vida, que foi o BNH na ditadura militar, foi um programa de crédito imobiliário para os setores médios urbanos. Esse foi o caráter dele. Então, o Minha Casa Minha Vida tem um monte de problema, um monte de limite. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto sempre foi crítico aos limites do programa, particularmente o papel que as construtoras, que as empreiteiras têm, o que implica dificuldade de localização, mais distante e tudo mais, mas tem uma vantagem de ter subsídio elevado para atender as famílias que mais precisam. Né? Esse é o diferencial, esse é o caráter de programa social e não de linha de crédito. Né? E é exatamente isso que esteve atacado e permanece, claro, ameaçado, porque nós tivemos uma conquista, mas nós sabemos que esse governo também é cheio de retrocessos, de idas e vindas, o movimento vai ter que estar vigilante para fazer isso ser cumprido. Agora, isso é parte, pensar política habitacional como crédito imobiliário é parte de uma lógica segregadora das cidades, que é a mesma lógica da especulação que incendeia a favela. A especulação imobiliária no Brasil é altamente inflamável. Você se atribui, né, os especialistas de plantão, muitas vezes, ao tempo seco, o aumento dos incêndios em favela, a precariedade das condições. Agora, é muito curioso, você mesmo mencionou, que esses incêndios frequentemente ocorrem em zonas de expansão de valorização imobiliária. Né? Acabou, a classe dominante brasileira, a elite brasileira, ela é tão atrasada, ela ainda pensa com a cabeça da Casa Grande de tal modo, né, que até despejo é feito com fogo. Né? Então é uma coisa assim de varre, mata, elimina. Né? Essa lógica segregadora, preconceituosa, racista, que é a lógica da elite brasileira, se expressa de uma maneira muito clara nesses exemplos. E quando você falou, por exemplo, das linhas de crédito e até do financiamento para a construção mesmo, das casas, os contratos e tal. Posso estar enganado, me corrija, mas a maior parte o judiciário tem desempenhado um papel, inclusive, também triste em sufocar ou pelo menos em atacar a maneira como é feita a gestão desses créditos. Se não me engano, tem o Fundo de Desenvolvimento Social. Social e o Fundo de Arrendamento Residencial. Que é
e eles têm atacado justamente aquele que é o de gestão das entidades. Né? Quer dizer, não existe nenhuma tentativa de disfarçar, sabe, o direcionamento, porque aí você está usando o jurídico como uma forma de sufocar também essas políticas sociais. Claro. Vocês fazem essa leitura também? Está correto? Claro. Eu acho que nós vivemos na era do escárnio. Qualquer interesse em disfarçar, de manter aparências, já desapareceu no Brasil do último período. Né? Então, faz-se a política mais perversa e não se tem muita preocupação em maquiá-la, se quer isso. Né? Então, nesse ponto que você falou, 98% do programa Minha Casa Minha Vida é recurso do FAR, Fundo de Arrendamento Residencial, que é gerido pelas construtoras. Okay. São as construtoras que têm acesso a esse recurso, pegam uma terra, compram, enfim, fazem a construção e as prefeituras indicam quem vai morar. O FAR, você vai procurar ações do Ministério Público contra o FAR, dificilmente você vai encontrar. Né? Muito embora as filas das prefeituras sejam altamente questionáveis, muitas vezes obedecem a critérios de curral eleitoral, de quem favoreceu quem na campanha, não há nenhum critério social naquilo. Né? E muito embora a forma como as construtoras gerem esse recurso seja também sem transparência alguma. 2% apenas é do Fundo de Desenvolvimento Social, que é o chamado Minha Casa Minha Vida Entidades, que é quando os movimentos sociais, na verdade, os futuros moradores, as famílias que vão morar no condomínio, organizadas no movimento social, fazem a gestão do projeto, da obra, de todo o processo. Né? E é exatamente este ponto que está sendo hoje questionado pelo Ministério Público Federal. E veja, Pablo, há uma diferença brutal. O FDS, ou Minha Casa Minha Vida Entidades, é apenas 2% do total do programa. Mesmo assim, ele tem as melhores moradias em termos de qualidade e localização do programa. Nós temos um exemplo muito característico e que nos orgulha em São Paulo, que é o condomínio João Cândido, onde com o mesmo dinheiro que as construtoras fazem aquelas caixas de fósforo de 39 metros quadrados, que era o mínimo do programa, nós fizemos 63 metros, com 3 dormitórios, com varanda, com área social, com elevador. O maior apartamento do Minha Casa Minha Vida Faixa 1 do Brasil foi feito pela entidades, pelo MTST. E é ele que está sendo questionado, esses que estão sendo questionados. Bom, falando ainda sobre a ação do judiciário, a gente tem as ações que são estaduais, que são locais, mas que maneira elas se refletem em ações federais? Por exemplo, até do próprio Supremo. Eu vi, recentemente você foi preso em janeiro, e eu vi como achei uma ironia imensa que a justificativa para o indiciamento tenha sido a teoria do domínio do fato. E aí quando você começa a perceber como a teoria do domínio do fato foi utilizada até pelo próprio STF, com um questionamento grande por parte, inclusive, do autor da teoria, e aí você começa a ver isso pingando para um delegado que te indicia da mesma maneira, quer dizer, como é que se dá essa influência? Não quero falar mau exemplo e nem orientação ideológica do judiciário, mas é algo que leva a questionar, né? Essa postura, que é uma postura opressiva do judiciário. Claro. Olha, se cria precedentes. Eu li um artigo outro dia de comparar esse uso abusivo do domínio do fato com o AI-5. Quando alguém, não me lembro agora quem, que estava na roda que aprovou o AI-5, disse, olha, o meu problema não é o uso tanto que você vai fazer, dizendo para o presidente, mas o uso que o guarda de trânsito vai fazer. Quando o AI-5 chega no guarda de trânsito, absolutamente tudo pode. Então, o Supremo usou a teoria do domínio do fato já de uma maneira altamente questionável, para dizer o mínimo, né? Em 2005, bom, depois, no caso de 2005. Agora, tudo pode virar domínio do fato. Né? Então, a alegação naquele caso da minha detenção, numa reintegração de posse em São Paulo, foi que eu estava sendo indiciado por resistência, porque eu teria controle sobre as pessoas que estavam lá e, apesar de não ter nenhuma prova de que eu resisti, ataquei a polícia, eu poderia ter impedido as pessoas de fazer isso. Vira kafkiano, é um negócio absurdo. Mas esse absurdo é revelador, Pablo. Acho que é revelador do que se tornou o judiciário no Brasil. O judiciário é um poder que não tem nenhum grau de controle social. O judiciário concentra privilégios escandalosos, para começar por auxílio moradia, né, de R$5.000,
todo tipo de auxílio, de penduricalho que faz o salário do judiciário muitas vezes ultrapassar o máximo, o teto estabelecido. Né? O salário médio do juiz Sérgio Moro, né, herói nacional, é mais de 50 mil reais por mês nos últimos 2 anos, sendo que o teto está em 30 e poucos mil. Né? Tudo isso, essa coisa do judiciário fazer o que quer e não ter nenhum tipo de reverberação, nem na mídia, não ter nenhum grau de controle social, gera situações abusivas como essa. E isso não é um caso isolado. Não. Né? Está longe de ser. O que nós vemos, por exemplo, nos presídios, quando se faz com alguém que ainda é liderança de movimento social, dá alguma repercussão. Nós estamos aqui falando sobre isso. Mas e o dia a dia nos presídios da juventude pobre, negra, presa, né? Continua presa sem qualquer tipo de julgamento, de forma ilegal, com plantação de prova, né? Os centenas de milhares de presos provisórios que nós temos no país sem julgamento, né? Essa é a rotina do judiciário. O judiciário no Brasil é arbitrário, autoritário e não presta contas para ninguém. Nós temos inclusive o caso do rapaz que está preso há 4 anos, que estava com a garrafa... O Rafael Braga. Rafael Braga, que estava com a garrafa de pinho-sol e, quer dizer, e essa sensação de impotência que acaba tomando conta, de certa forma, da sociedade. Porque isso não influencia só o cara que vai, o delegado que vai usar aquilo de maneira imprópria, influencia do outro lado também. Se eu não tenho nenhum tipo de representatividade, como é que eu vou agir? Claro. E aí você cria uma terra sem regras para todo mundo. É um fechamento democrático. Sem dúvida. O que nós estamos vivendo hoje no nosso país, hoje intensificando, não é de hoje. Né? Não foi só o golpe que produziu isso. Esse judiciário é assim há muito tempo. Mas nós estamos vivendo um aprofundamento de uma democracia esvaziada no Brasil, onde a pessoa vai recorrer a quem? Ao quê? Né? Vota, elege alguém, é cassado de forma ilegal. Né? Um Congresso eleito de uma maneira... com um sistema político que favorece a eleição de oligarquias, de grupos de interesse, através da forma de financiamento de campanha. Um judiciário de pessoas oriundas da elite econômica, que não presta contas para ninguém, que defende os seus próprios interesses de classe. O que resta para as pessoas? Né? Pois é. E quando a gente fala sobre a perseguição a lideranças, inclusive, obviamente não é só parte do judiciário, começa, mas você vê isso na polícia, no final, que muitas vezes hoje tem funcionado como uma espécie até de polícia política. Teve o seu caso, mas teve, por exemplo, durante as Olimpíadas, impedir as pessoas nos estádios de protestarem. A gente teve um caso nesse carnaval de um bloco que a PM tomou as fantasias porque eles iam sair para protestar contra o governo Temer. Quer dizer, esse tipo de polícia política que nós temos no Brasil hoje é algo também que é difícil de corrigir. Né? Como é que lida com isso? Principalmente um movimento como o MTST, que depende da militância nas ruas. É uma cultura profundamente autoritária. Né? E que a polícia, vamos dizer, é a ponta do processo. Né? Mas até chegar no policial que vai arrancar a fantasia de quem está dizendo fora Temer, que vai meter uma cacetada em quem está fazendo uma manifestação, que aliás é o mesmo policial, por esta mesma cultura seletiva, que vai tirar selfie com quem está vestido de verde e amarelo na Avenida Paulista, né? Mas até chegar aí, você teve um processo perverso de produção dessa ideologia. Eu queria destacar nisso, Pablo, o papel que tem a mídia, porque a forma mais eficiente de você criminalizar é você criminalizar depois que você cumpriu uma etapa anterior, que é a da desmoralização. Né? Você criminalizar alguém que a sociedade ainda pode sentir uma empatia, é perigoso, vai ter reação, as pessoas não vão gostar. Agora, se você destruir a pessoa, você diz todo dia, é o que fazem com os movimentos sociais no país. É vagabundo, quer boquinha, está ali porque tem algum interesse, quer privilégio. Os movimentos sociais, que historicamente tiveram à frente da luta por direitos sociais, por democracia no país, são taxados como quem quer vantagens. Né? Você desmoraliza. Essa gente aí, ó, é boquinha, essa gente aí quer dinheiro, está envolvida em corrupção. Depois que você desmoralizou, você pode prender, você pode dar 10 chibatadas em praça pública, você pode matar e vai ter aplausos da sociedade. Então, eu acho que o processo, a parte mais perversa desse processo, que vai ter judiciário, que vai ter polícia, que vai ter leis no Congresso Nacional, ela está no processo de deformação de consciência produzido pela mídia, que desmoraliza a luta social no país. Mas nós vamos falar mais sobre mídia, a gente só vai fazer um intervalo rapidinho e a gente continua esse tópico.